Se você acha que os trens param apenas nas estações, está enganado. Sou maquinista há 23 anos e existe uma viagem que nunca apareceu nos registros da empresa. Naquela madrugada, eu transportei um passageiro que, oficialmente, estava morto havia mais de 30 anos. Até hoje, eu nunca contei essa história em público. Meu nome não importa. Depois daquela noite aprendi que algumas lembranças devem permanecer enterradas. Trabalhei como maquinista por mais de 2 décadas. Cruzei milhares de quilômetros durante madrugadas silenciosas, enfrentando tempestades, neblinas tão densas que escondiam os trilhos e regiões onde o rádio simplesmente deixava de funcionar. Quem trabalha nas ferrovias conhece dezenas de histórias. Falam de luzes caminhando ao lado dos trilhos, de estações abandonadas, onde ainda é possível ouvir o apito de locomotivas que desapareceram décadas atrás, e de passageiros que nunca deveriam embarcar. Sempre achei que eram apenas histórias para assustar os novatos. Até aquela madrugada. Era pouco depois das 2 da manhã. Eu conduzia um trem de carga por um trecho desativado que ainda era utilizado apenas para transporte industrial. Não havia cidades próximas, nem casas, somente mata fechada. A chuva caía sem parar. A neblina era tão espessa que os faróis pareciam iluminar apenas alguns metros à frente. Foi quando vi uma figura parada exatamente sobre os trilhos. Puxei a buzina imediatamente. 1, 2, 3 vezes. A pessoa não se mexeu. Acionei os freios de emergência, mas um trem carregado leva centenas de metros para parar. Fechei os olhos por um instante. Tinha certeza de que havia atropelado alguém. Quando finalmente descemos para procurar o corpo, não havia absolutamente ninguém, nenhuma marca, nenhum rastro, nem mesmo pegadas na lama. Meu auxiliar ficou tão assustado quanto eu. Voltamos para a cabine. Foi então que ouvimos 3 batidas vindas da porta que dava acesso ao compartimento interno da locomotiva. Toque, toque, toque. Achei que fosse meu auxiliar, mas ele estava ao meu lado. As batidas continuaram, lentas, sempre em grupos de 3. Quando abri a porta, encontrei um senhor muito magro sentado em um dos bancos. Vestia um uniforme ferroviário antigo. As roupas estavam completamente encharcadas. Ele mantinha o chapéu abaixado, escondendo o rosto. Perguntei como ele havia entrado. Nenhuma resposta. Pedi que se identificasse. Silêncio. Então ele levantou lentamente a cabeça. O rosto era extremamente pálido. Os olhos pareciam completamente sem vida. Ele apenas perguntou: "Esta composição ainda passa pela ponte do Vale Negro?" Respondi que sim. Ele apenas sorriu, um sorriso estranho, como se já soubesse a resposta. Durante todo o restante da viagem, ele permaneceu imóvel, sem piscar, sem respirar, sem dizer uma única palavra. Quando nos aproximamos da ponte, as luzes da locomotiva começaram a oscilar. O rádio desligou sozinho. Os freios perderam pressão por alguns segundos e o velho finalmente ficou de pé. Caminhou lentamente até a porta, olhou para mim e disse: "Foi aqui que todos nós morremos." No mesmo instante, ele simplesmente desapareceu, como se tivesse sido levado pela própria neblina. Assim que atravessamos a ponte, tudo voltou ao normal. Dias depois, procurei os arquivos antigos da ferrovia. Descobri que, naquele mesmo local, em 1984, um trem havia descarrilado durante uma tempestade. Todos os funcionários da locomotiva morreram, entre eles, o maquinista. Quando vi a fotografia, senti meu corpo inteiro gelar. Era exatamente o homem que viajou comigo naquela madrugada. Nunca mais aceitei
relatórios mais antigos dizem que, em noites de chuva, ainda é possível ver um velho ferroviário esperando pelo último trem, e quem permite que ele embarque nunca faz a mesma viagem duas vezes. Agora eu quero fazer uma pergunta. Se você estivesse sozinho na cabine de uma locomotiva, no meio da madrugada, e alguém batesse 3 vezes na porta, você teria coragem de abrir? Escreva sua resposta nos comentários e, se quiser ouvir outros relatos que nunca chegaram aos registros oficiais, inscreva-se no canal, porque a próxima história pode acontecer na estrada, no hospital ou muito perto de você.